Nosso feliz sábado a todos aqui presentes. Feliz sábado a você também que está nos acompanhando aí pelos nossos canais, Adventista Parque Piauí. Estamos aqui novamente para recapitularmos e compartilharmos e aprendermos também as lições que a lição dessa semana trouxe às nossas vidas. Estar aqui comigo hoje, para mim é uma grande alegria, né? São parecidos? Fui elogiado. Fui elogiado aqui. Até a camisa amarela, se tivesse... Tá certo. Fosse, né? Uma coisa combinado, não tinha agenda assim. Se tivesse combinado, estaria de outra forma. Certo, muito bem, está aqui comigo o Lívio, né? O Lívio, eu tenho um carinho muito especial por ele. Antes, porque ele é filho de um amigo meu que gosto demais dele, mas como diziam os samaritanos, quando eles tiveram aquele encontro com Jesus, né? Lá a mulher samaritana disse: olha, antes nós viemos pelo teu testemunho, agora nós estamos aqui porque nós estamos vendo realmente o que ele está fazendo. Então antes era pela filiação dele, né? Mas agora não, porque quando pelo o exemplo que ele é de pai, o exemplo de líder de igreja, é ancião da igreja do Angelim e uma pessoa muito dedicada à obra de Deus. Então já não é mais pela filiação, mas sim pelo que você é hoje. Opa, amém. Amém, é um prazer, né? A gente vai juntos aprender mais aqui sobre essa lição que está maravilhosa. E olha, dá um giro na mente da gente, né? E a gente vai aprender muita coisa aqui. Espero retribuir todo o carinho, viu, Edmilson? De uma forma que a gente possa aprender aqui na lição, tá bom? Ok. Então vamos entrar aí no estudo da lição, mas antes nós vamos fazer uma oração. Só um instante aqui. Muito bem, Lívio, faça as honras aí. Ok. Assim como nós estamos, né? Vamos juntos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais um sábado, estarmos aqui na Tua casa de oração, tendo essa oportunidade de juntos louvar o Teu nome, juntos aprendermos mais um pouco da Tua palavra, e queremos, ó Pai, Te agradecer pela vida que o Senhor nos deu já neste sábado. Queremos aqui, ó Pai, Te pedir que o Senhor seja o nosso professor, que o Espírito Santo venha nos ensinar as verdades que precisamos aprender e sair daqui mais preparado, mais confiante no Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, abençoe o estudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus, amém. Muito bem, Lívio. Então nós vamos falar aqui a lição dessa semana. Ela vai falar aí dois nomes, né? De uma só pessoa. Verdade. Dois nomes, na realidade, uma só pessoa que tinha um nome, depois mudou para outro, um nome totalmente diferente do primeiro. É verdade. Jacó e Israel. Jacó, o enganador, o usurpador, né? E Israel, príncipe de Deus, né? Veja a mudança que houve aí. Pois é. Extraordinário. Eu fico vendo esse assunto sobre Jacó e eu fico lembrando de algumas mulheres, né? Fuxicar é a melhor coisa que tem, né? Para algumas mulheres, né? E para homens também. Tá pensando que homem também não fuxica? Se as meninas só me chamam de Fifi, né? Né? Eu não tô dizendo. Mas é assim, olha, no geral, a gente gosta de falar de um dos outros. Isso. E a Bíblia vai falar de Jacó, né? E se eu fosse amigo do Edmilson, eu ia começar mais ou menos assim, ó. Se eu fosse, não, eu sou amigo dele, né? Se eu fosse um cara que fosse trazer fuxico, vai e vem, eu ia dizer assim... Leve e traz. Eu ia dizer assim, Edmilson, tu já sabe o que aconteceu? Aí o Edmilson ia fazer a seguinte pergunta: o quê? Pronto, já está feito o fuxico. Bastou fazer a pergunta o quê? E aí, nesse o quê, eu vou dizer para ele, foi de Jacó.
Rapaz, o que aconteceu com Jacó, rapaz? O que aconteceu, rapaz? Tu não sabe, mas vou te contar o babado. Pois vai lá. Não é assim? Geralmente é assim. E esse babado aqui, ele é muito forte. Ele é muito forte. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender que dentro da lição, a gente só acha que Jacó, que foi um patriarca, um homem de Deus, parece que não teve nada de errado. Mas não é esse o nosso relato aqui, né? A vida de Jacó foi uma eterna meter os pés pelas mãos. Mas por que um homem como esse se tornou um dos patriarcas da fé, um dos patriarcas? Eu acho interessante, porque é o seguinte, a Bíblia ela não é um livro como um conto de fada, que só conta os lados positivos dos heróis e tudo mais. A Bíblia ela conta tanto os lados positivos e os lados negativos para mostrar que, como ser humano mesmo, cheio de falhas, de defeitos, de problemas, nós podemos vencer. Então, Jacó se tornou um herói da fé, porque não pelas suas falhas, não pelos seus erros, mas porque ele, acima de tudo, ele buscou a Deus, lutou com Deus. E falando em lutar com Deus, eu gostaria de ler o verso áureo. Sim, certeza. Que diz assim: então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Por muito tempo eu lia esse verso, interpretava assim, de uma maneira equivocada, dizia assim, porque como Deus você lutou com os homens, pois você lutou com Deus, e como homem prevaleceu. Assim, é como se Deus tivesse se personificado num homem, que foi que aconteceu ali na luta, né, se personificou num ser humano, para que Jacó pudesse, é claro, porque Deus, como é que Jacó ia lutar com Deus? Nem Satanás prevalece ali. Satanás, quando estava, Satanás colocou uma guardiã, uma legião de anjos malignos na sepultura de Deus, na sepultura de Jesus. E só Gabriel, quando chegou, derrubou todo mundo de uma vez só. E aí, como é que Jacó ia lutar com Deus? Está certo que Deus se personificou no homem, mas ele está dizendo aqui que Jacó, ele travou duas lutas. Uma luta com Deus e uma luta com o homem, né? Ele lutou com seu irmão, ele lutou com Labão, ele lutou... Então, ele foi um homem que, tanto ele lutou com Deus, como também lutou com os homens, e prevaleceu. Depois a gente vai ver aqui mais na frente, essa luta dele com o irmão dele, que a gente vai ver aqui. É importante notar também, né, que você começa a entender o verso que está em Gênesis 32, verso 28, que foi esse o verso que Edmilson leu. Tem uma coisa que é interessante, né? Quando Deus ele luta com Jacó, ele diz assim, olha, seu nome não será mais Jacó, né? Então, sabe, isso me faz lembrar de algumas coisas. Tem pessoas que não gostam do nome, não gostam do seu nome. E uma das coisas que Deus observa, ele vê a necessidade. Você vê que dentro da história de Jacó, o seu nome, realmente, em alguns momentos, fala realmente de quem ele é. Um enganador, né? Você sabe que dentro da história bíblica, Jacó, de certa forma, enganou tanto o seu irmão, quanto o seu pai, né? E quem aqui nunca enganou ninguém? Quem nunca mentiu para se beneficiar né, de alguma coisa, do Bolsa Família, né? Sei lá, você já mentiu por alguma coisa, até mesmo para alguém. Você está passando pela rua, você combinou algum horário com aquela pessoa, e a pessoa liga, tu está onde? Eita, eu estou na farmácia, não adianta, tu está em outro lugar, não é? E assim, muitas e muitas pessoas, né? Sem falar em outros que chegar lá, olha, se chegar o cobrador aqui, não é para dizer que eu estou em casa. Aí o menino vai lá e diz, olha, mamãe mandou dizer que ela não está em casa. Olha, a menina é bem inocente, né?
A mamãe mandou dizer que ela não está em casa, né? Ou seja, já mandou aquele recado errado, né, Admilson? É. E a mentira tem perna curta, né? Exato. Por isso que esse nome, ele era, não era um nome muito legal, né? Mas nessa luta que com Deus, a gente vai falar um pouco dela aqui, nessa questão de luta com Jacó entre Deus, a gente pode se colocar dentro dela. De que forma? Quantas vezes você tem lutado com você mesmo? Em alguma luta particular? Quantas vezes você já prometeu que não vai mais fazer tal coisa? Algo errado. Algo que você sabe que é difícil de você lutar ou de vencer sozinho. Algum mau hábito. E quantas vezes e quantas promessas que você já fez e você não conseguiu cumprir, não é? E essa luta, ela é difícil, né? E Jacó travou uma luta com Deus. Exatamente. Falando em luta, nós vamos comentar aqui, vocês também podem participar, Sim. dessa luta de Jacó com Deus, né? Muito bem. Findando já 20 anos que Jacó estava com Labão, ele já tinha seus 11 filhos, 12 na realidade, porque Diná ainda nasceu na terra. Diná é um pouco mais nova do que José, né? Um pouco mais nova do que José. Então ele já estava lá com seus 12 filhos, né? Com exceção só de Benjamim. Então ele estava lá e ele chega para Labão e diz: olha, está na hora de eu voltar para casa. Mas por quê? Aí quando ele começa a voltar para casa, aí vem uma notícia, diz: olha, teu irmão está vindo aí com 400 homens, armados até os dentes. Nessa hora, ele já estava com medo, e um dos motivos dele permanecer ainda com Labão, um dos motivos dele ficar tanto tempo, era o medo que ele tinha, porque ele sabia o que é que tinha feito com seu pai e com seu irmão. Então, aí agora, não tem aquele frio na barriga que dá, que a pessoa já sabe de uma coisa que vai acontecer, mas ainda tem esperança de que não aconteça. E aí ele está lá e diz: ó, teu irmão vem aí com 400 homens armados. Então ele ficou, disse, bem, mas o Senhor tinha aparecido para ele e disse assim: volta para a terra dos teus pais. Ele ficou confiando na promessa. Mas mesmo confiando na promessa, não tem aquele... Nós somos temerosos, né? E ele disse o seguinte, aí ele começou a dividir. Primeiro ele botou as servas, né? As servas não, as concubinas, né? Vai você com teu filho. Não é bem isso. A Marla disse: morrer não faz falta. Não, é porque se caso te pegar, você vai como escudo humano, né? Aí ele mandou primeiro mandou, parece que foi a serva de Lia. Depois mandou a serva de Raquel. Depois mandou Lia. E por último, eu disse, por último a amada, né? Ainda continuar aquele problema que na lição passada a gente comentou, né? Por último ele manda Raquel com José. E aí ele agora disse: agora eu preciso conversar com Deus. E aí é nessa hora. Ellen White está tecendo comentário lá no livro Patriarcas e Profeta, que ele começa a orar. Todos atravessam o val do Jordão, do Jaboque, aliás. Eles atravessam o val e ele fica daquém do Jaboque, que é o rio, né? O rio Jaboque. E aí ele começa a orar a Deus pedindo. E nessa hora ele passa por essa angústia tremenda. Ele sabia dos seus erros, mas ele estava ali clamando a Deus, pedindo perdão, pedindo que Deus pudesse cuidar dele, que pudesse cuidar da sua família, estava ali confiando. A Bíblia não menciona aqui, Lívio, as palavras dele, mas eu imagino que tenha sido essas, né? E aí, quando ele está aqui naquela angústia, naquele sofrimento, naquele clamor a Deus, ele sente uma mão tocando no seu ombro. Aí que eu estava citando o livro de Patriarcas e Profetas, que quando uma mão bate no ombro, ele imagina ser quem? O próprio irmão dele.
Nessa hora ele se agarra com o anjo, né? E aí ele começa a luta, né? Aí ele já percebe que não é o irmão dele. Ele já percebe que é um anjo do Senhor ou o próprio Deus. E aí o anjo diz: me solte, homem, me solte, que o dia já está amanhecendo. E aí ele não solta ele. E aí, para vocês verem como era uma luta desproporcional, né? Mas Deus se fez homem ali, que aí Deus, para testar ele, toca na conjuntura da coxa dele, e aí ele perde a mobilidade completa da perna. E aí ele fica sentindo muita dor. Eu já vi gente gritar de dor quando desconjunta aqui o braço, né, a clavícula. Né, eu imagino a perna, como é que não é, deslocar ali, eu acho que era o encontro da bacia, talvez. O certo é que, nessa hora, mesmo com muita dor, mesmo com sofrimento, mas ele continua ali agarrado. Olha, eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Eu quero, assim, fazer você pensar um pouco, pensando agora aqui no que já o Edmilson falou. Eu quero que você pense assim, da seguinte maneira: você já fez algo errado para alguém? Você já fez algo errado? Esse algo errado está há quanto tempo? Jacó fez algo errado 20 anos. E aquilo incomodava ainda Jacó. Sabe, às vezes você faz alguma coisa e não tem coragem de pedir perdão ou desculpa. Eu até entendo Jacó não ter pedido ali, de certa forma, desculpas a Esaú, o seu irmão, naquele momento. Sabe por quê? Porque tem coisas que só o tempo vai curar. E se Jacó tivesse pedido perdão a seu irmão naquele momento, teria acontecido uma tragédia, porque a fúria do seu irmão estava demais, ele estava muito zangado com o Jacó. Possivelmente ele poderia ter matado Jacó ali mesmo, mas Jacó incomodava aquilo, sabe? Você não poder voltar para casa, você está longe de casa, tudo pelos seus erros, tudo pelo seu erro, né? O erro que custou caro a vida dele, custou caro a felicidade dele, porque ele amava os pais, ele amava o seu irmão, mas o seu ato, assim, de querer a bênção de seu pai, porque a qualquer custo. Porque naquela época, não é como hoje, você deixa alguma coisa para o filho, por exemplo, você deixa dinheiro, deixa casa, você deixa alguma coisa de herança. É importante, sim, mas para Jacó, o que era importante era que o seu pai abençoasse ele. Como Esaú era o primeiro filho, a bênção seria para Esaú e não para Jacó, a bênção do pai. Era uma bênção que, de certa forma, era muita coisa. Envolvia domínio, terras, sabe? Muita coisa. E o direito de ser, tipo, o descendente que levaria a linhagem dele. Sim, sim. Então, essas coisas todas passou pela mente de Jacó. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê? Não é? E ele ficou assim pensativo. Por isso que ele entrou nessa jogada de querer enganar, né? O certo é que ele pagou um preço caro. Sabe por quê? A sua mente não deixava ele sossegado, sabe, em paz. Por isso que quando ele ora a Deus, que Deus, olha, Deus é um Deus tão bom, que por mais que você faça coisa errada, Ele não abandona você. Porque quem foi atrás de Jacó? Quem foi dizer para Jacó que a vida dele ainda teria uma nova oportunidade? Quem foi? Deus. E Deus aparece para ele em sonho, aí ele começa a vida dele com Labão, o seu tio, passa-se a vida lá, e agora Deus mais uma vez diz: olha, Jacó, você vai ter que voltar para a casa da sua família. Sabe, Deus quer que você resolva os seus conflitos. Mas você não pode deixar as coisas do jeito que estão. Para Deus é muito importante você se reconciliar. A ideia de Deus foi que Jacó realmente voltasse para a terra do seu pai, da sua mãe, e ainda fosse rever com seu irmão. Por isso que Jacó, ele teme, porque ele sabe do seu
dos seus erros. Ele luta a Deus para que Deus pudesse perdoar ele. Você imagina aquela angústia, aquela sensação, eu não sei se você já teve isso, Edmilson, de confessar um pecado e achar que Deus não perdoou. Você já teve isso? E às vezes acontece alguma coisa na tua família que você diz assim, rapaz, foi por causa do meu pecado. Foi porque eu fiz aquilo outro e tal. Não fui fiel no dízimo, não é? E tal. Porque eu fiz isso, era sábado. E sabe, e Jacó, ele estava naquela luta. Por isso que quando ele luta com Deus ali na sua angústia, e claro, já era tarde, e Jacó continuava orando, e ainda não sentia Deus perdoar ele. Mesmo Deus que falou com ele, para ele vir para casa novamente, agora Jacó se encontrava naquela situação. E o que é interessante, viu, Edmilson, falar aqui, que a gente não pode esquecer, é que no versículo 30 do capítulo 32, ele diz assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O que é interessante é que ele viu Deus face a face, Deus, ele sentiu que estava lutando, não era mais com uma pessoa comum, como o Edmilson já falou aqui, mas era com o próprio Deus. Só que mesmo assim, depois dessa luta, a gente começa a ver que Jacó, ele preparou algumas coisas para amortecer o coração de Esaú. Ele separa os bois, separa as ovelhas, olha, e diz para o servo, vai na frente aí, vai dizendo lá para o meu irmão que é presente para ele, que é para amortecer a queda, para ver que reação o irmão dele iria ter quando visse esses presentes. Certo. Né? Antes de dar sequência, eu queria só dar aqui um alô a todos que estão aqui nos acompanhando, com especialidade aqui, Danilo Andrade, né? Danilo Andrade, ele pertence à igreja Sara Nossa Terra. Danilo, eu tenho um amigo, Jackson, ele, não sei se você conhece, né? Trabalhou comigo, depois nós tornamos amigos, que pertence também a essa igreja, né? Sara Nossa Terra. Então, nosso feliz sábado a todos aí que estão nos acompanhando, e especialmente a você. Você estava falando aqui, Lívio, sobre essa questão aí dessa luta. Olha, aí a Bíblia, lá o profeta, ele faz uma referência a essa angústia de Jacó, como o que nós vamos passar. A igreja de Deus, ela vai passar nos últimos dias uma angústia tremenda, que ele chama de angústia de Jacó, onde a igreja vai, como um todo, dizer, será se nós fomos realmente perdoados, será se essa é a igreja de Deus mesmo, porque vai estar todos contra a igreja, aquela coisa toda. Mas eu não quero falar com a igreja como um todo, mas como indivíduo. Você falou aqui, nessa questão aí, que às vezes a gente comete erros, que a gente pensa, será se Deus me perdoou? Então, todos nós vamos ter que individualmente passar, se já não passamos, por essa situação, em que você vai se confrontar, né? Você tem que ter esse encontro com Deus e dizer, olha, realmente, e pedir, e clamar a Deus que Deus lhe perdoe, e que você sinta o perdão de Deus. Jacó, ele teve 2 encontros especiais com Deus. Vou dizer 3 aí, mas 2. Um quando ele foge do seu irmão, lá em Betel, e onde ele faz um pacto com Deus, né? Diz, olha, se o Senhor for comigo, foi só através de sonho. Agora esse outro, quando ele está voltando, que ele tem um encontro pessoal com Deus, então, Senhor, me perdoe, aquela coisa. Quando ele sente lá, eu disse, olha, agora teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. Então, para ele, aquilo dali foi o perdão de Deus, mas ainda não estava concretizado ainda. Foi concretizado na hora que ele se encontra com seu irmão.
né? O seu irmão está vindo ali, e aí vem primeiro os servos, contando, diz, de quem é esses bois aqui que ele mandou? Ele mandou boi, mandou jumento, mandou camelo, mandou ovelha, mandou cabra para o irmão dele, tá? Para tentar apaziguar. Eu já não sei se isso é verdade, mas eu vi uma referência de que aqui dali, tu lembra da promessa que ele tinha feito? Ó, de tudo que tu me deres, eu devolverei o dízimo. Sim. Eu vi uma referência de que essa seria o dízimo daquilo que ele tinha ganhado na terra. E ele, naquela época, não tinha sacerdócio, não tinha templo. Aí eu não sei se isso é verdade, mas me disseram, eu vi uma referência que esses animais era uma espécie de dízimo que ele estava devolvendo para o seu irmão, já que ele tinha ofendido o seu irmão. E o irmão dele, de quem é isso aqui? Ele disse, aqui é seu, que o teu servo mandou, tá? E ele joga para ali. Era só botando para o lado. Mas quando ele vê o irmão dele lá, aí ele se prostra diante dele, ele caminha, se prostra a primeira vez, chama de meu Senhor. Caminha, se prostra a segunda vez, meu Senhor. 7 vezes, uma referência até às 7 bênçãos que o pai dele tinha dado para ele, ele se prostrou 7 vezes perante, como forma de devolução. E ele se prostra diante de Esaú, e agora ele ficou em pé lá. Então, Esaú corre, quando ele vê Esaú correndo, ele ainda estava temeroso ainda, o que é que ele vai fazer? Aí ele chega e abraça ele, diz que ele beija ele. Aí ele disse, agora eu vejo o teu rosto como o rosto de Deus. De um anjo, Deus? De Deus mesmo. De Deus. Então, ali era a concretização do perdão que ele tinha recebido, porque ele ainda estava temeroso ainda. E ele disse, agora eu vejo o teu rosto como o rosto de Deus. Então, ele não é que ele disse, ele ia venerar o irmão dele, mas era como se disse, ó Senhor, sim. Agora... Estou mais aliviado. Estou mais aliviado. Será se não era só uma sensação de alivio, ou de alívio, desculpa, mas aí quando ele perdoa, realmente, porque às vezes, nós recebemos o perdão. Você fumou tantos anos, contraiu um câncer, aí você pega e pede perdão a Deus, se batiza na igreja, mas nem sempre o câncer é curado. Aí ele tinha recebido o perdão, mas será se realmente as consequências daquilo dali ele ainda ia sofrer? Aí quando até as consequências ele me foi tirada, então realmente foi um alívio grande para ele. Eric, então, falei demais, né? É uma coisa assim interessante, né? Essa questão da aceitação, né? A história fala que eles se encontraram, eles se abraçaram, Esaú não queria presente, está no versículo 30, capítulo 33 e o versículo 10, né? 10 e 11, ele não queria o presente, mas o seu irmão ficou insistindo, rapaz, aceita, por favor, aceita. E ele terminou aceitando tudo, né? As coisas realmente deram aquela esfriada, você começa a ver Jacó a ter uma vida mais equilibrada. Olha, ele estava feliz com os pais, aconteceu, houve que houve, enganou, separou-se dos pais, 20 anos agora retorna para os pais, agora para a terra dos pais, possivelmente os pais já não estavam mais vivos, né? Estava. Isaac vivo, ainda, né? Conviveu aproximadamente 25 anos. Ainda com eles, né? Com eles, então, né? Que alegria, né? Ele retornar para a casa do pai, o pai vê que os filhos estavam bem. Mas a mãe já era morta. Mas a mãe já tinha falecido, A mãe já era falecida. Pois é, então Jacó pagou o preço, já não viu mais a mãe, né? Mas que bom que ainda deu tempo de ver o pai, né? O fato é que poderíamos ver agora sim, a vida de Jacó estava boa, depois ficou ruim, depois ficou boa, né? Porque ele foi para Labão, casou-se, teve família. Depois ficou angustioso novamente, né? Angústia, aquela tensão, problema vindo de novo. Depois o quê? Uma tranquilidade, o perdão. Apaziguado, o perdão. Só que, outro problema. Olha, ter família é um negócio sério. Ter família é um negócio sério. Sabe por quê? Porque agora veio outro problema. Estava tudo resolvido.
estava tudo em paz, só que quantos filhos Jacó tinha? 12 homens 12 homens, né? Com e uma mulher. Diná, 13, né? Vocês imaginam Diná, a única irmã desses homens, né? Devia ser uma pessoa preciosa, né? Lá em casa nós somos 4 irmãos, nós somos 3 homens e uma mulher, né? Então, para nós, a Liliane, digamos, de certa forma, né? É aquela joia, né? E para Jacó, você já imaginou? Os seus irmãos ali, dos 12, quem era Diná? Devia ser uma pessoa muito apreciada, né? E como falei aqui, Jacó agora teve problema novamente. Sabe por quê? Ele foi para uma terra de Canaã. Ele não pôde ficar com seu irmão, Sim. eu acho que devido Não pôde, a... acho que era muita coisa, né? Isaac tinha muita coisa Sim. ainda, e ele também tinha, mas eles ficaram próximos, né? Ficaram próximos. Sim, Isso. verdade. Aí acontece o quê? Diná, isso já tinha se passado aproximadamente, eu acho, mais alguns anos, porque Diná já era uma moça. Sim. E eu acredito que bonita. E ela sai para passear ali para ver, diz para ver as mulheres, para ver as mulheres da terra. Sim. Só que nessa saída dela, quem vê ela é o príncipe lá de Siquém, né? Uhum. E aí ele termina abusando sexualmente dela. Um estupro, né, na verdade, né? Só que depois ele termina se apaixonando por ela. Quando ele se apaixona por ela, ele pega e diz para o pai dela. Aconteceu o inverso na família de Davi, né? Amnon, ele se apaixona pela irmã, depois que ele a possui, ele abusa, né? Não quer mais saber. E esse não, foi o inverso, né? Ele abusa, depois se apaixona por ela. Aí, olha, vai lá, fale com Jacó e tudo mais. Eu fico pensando ali naquela hora, quando o pai de Siquém vai lá falar com Jacó, aí não é Jacó que entra na história. É os irmãos, né? É os irmãos que entram. Pois é, Edmilson, eu estava vendo esse negócio aqui também, né? Porque no versículo, em Gênesis 34 e o versículo 5, lá diz que quando Jacó recebeu essa notícia, ele ficou calado. Sabe, eu fico imaginando, Edmilson, me desculpe, mas como homem, não vou falar agora como cristão. Se tu chegasse assim e dissesse para mim, olha, eu estuprei a tua filha, eu te matava. Hã? Sim, não, mas eu quero casar com ela. Eu fiz isso, mas eu quero casar com ela. Como é, rapaz? Você está entendendo? A atitude de um pai, sabe, no normal. Eu estou falando no normal. Eu não quero que você agora pense como cristão. Porque como cristão nós somos muito bonzinhos. É verdade. Você está entendendo? Então, no geral, qualquer pai de família que recebesse uma notícia dessa, que a sua filha tinha sido a sua única filha. Lembra-se que eu falei aqui que Jacó tinha 12 filhos, né? 13 com ela, né? Era a sua única filha dentre aquela turma de homens ali. E receber essa notícia, Jacó ficou como, irmãos, aqui? A lição diz que ele ficou calado, indiferente. Olha, eu fiquei assim pensando nessa questão. Tem um conceito bíblico no livro de Provérbios que vai demonstrar mais ou menos essa atitude de Jacó. Provérbios 19. Depois eu volto para cá, tá? Para Gênesis. Provérbios 19 e o versículo 2. Provérbios 19, 2. Diz assim, ó: não é bom proceder sem refletir. E peca quem é o quê? Precipitado. Entendeu aí? Olha só esse conselho. A Bíblia diz que se você fizer alguma coisa sem refletir, você vai errar. Por isso que naquele momento, eu fiquei aqui agora, tomando agora o lado cristão da coisa, a gente pode imaginar Jacó pensando naquela notícia, o que ele iria fazer? Talvez na mente de Jacó estivesse 2 conflitos.
eu deixo essa menina se casar com esse cara, para que ela não pudesse ficar falada, ou eu mato esse cara? Vocês estão entendendo a situação? E ao mesmo tempo ele poderia pensar assim, rapaz, mas Deus foi tão bom comigo, Ele me perdoou, eu fiz um monte de coisa errada, e agora Deus me perdoou. Será se isso não está acontecendo porque eu ainda estou tá sofrendo ainda, respingo ainda do meu... Mesmo que ele tenha sido perdoado por Deus, mesmo que Deus tenha mudado já o nome dele, já tinha mudado o nome dele, já não era mais Jacó, já era Israel, o homem que lutou com Deus, agora numa situação daquela. Então, a gente começa a pensar, não é algo simples. Hoje é muito simples a gente chegar e falar da vida de Jacó. É muito simples a gente comentar da vida dele, cara, a tua filha foi abusada. E aí, não, eu fiquei calado. Você acha que é simples? Mas Jacó ficou calado. Não soube o que dizer. Por isso que Edmilson falou aqui, os irmãos foi que entraram em ação, porque eles não refletiram. O sangue subiu. Certo. E aí a gente vê a ação maquiavélica, sim, daqueles dois, né? Rubens. Não, é Simeão e Levi. Simeão e Levi. Simeão e Levi. No caso, aqui ele disse, não, você não pode casar com a nossa irmã, porque todos que pertencem, para você casar, você vai pertencer à família. Para pertencer à família, tem que ser circuncidado. Você vai circuncidar. Eu fico pensando a maldade que estava na mente deles, porque se realmente eles quisessem isso, era só Siquém para ser circuncidado. Né? Mas não, todos os homens aí têm que ser circuncidados. Eles já estavam planejando, maquinando o que iriam fazer. E como eles já tinham passado pela circuncisão e visto pessoas passarem pela circuncisão, sabia que o terceiro dia era o dia pior. Então, quando foi no terceiro dia, que todos os homens estavam lá, no resguardo, aquela coisa toda, com muita dor, diz a Bíblia, eles foram lá e mataram tudo à espada. Eu fico pensando, quando eu vi, posteriormente, né? Sim. A gente sabe que sempre o primogênito é que levava na época o direito de primogenitura e o direito de trazer a descendência, né, do seu pai e tudo mais. Então, Rúben era o primogênito, mas ele cometeu uma atrocidade. Se vocês verem mais na frente, na hora que Jacó vai abençoar os irmãos, ele fala desses três irmãos. Ele diz, Rúben, você é meu primogênito, força da minha juventude, fala, mas você subiu no meu leito, Então ele tirou o direito de primogenitura do Rúben por conta desse episódio que é mencionado aqui, né? Então, a família de Jacó era uma família bagaceira. Era uma família... Às vezes a pessoa chama... Não, hoje a gente chama um nome bonito, né? Uma família disfuncional. 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 Mas, na realidade, falando num velho... popular aqui, mesmo, né? piauiês, era Sim. Uma família da bagaceira. O irmão, o mais velho, sobe no leito do pai e comete com a madrasta. Aí ele fala de Levi. Quando ele vai falar de Levi, ele engloba Simeão, que são os dois da lista, né? O segundo e o terceiro. Diz, olha, vocês fizeram na inocência, vocês mataram homens e tudo mais. Aí quem é o próximo? Judá. Judá teve o direito de ser o descendente de Jesus. Entende por que Jesus não nasceu de Rúben? Por que Jesus não nasceu de Simeão e Levi, que era o da sequência? Nasceu de Judá, porque os outros três cometeram atrocidades. Sim, Ludemília. Não esconde, é o que a Ludemília está dizendo aqui.
Muito bem. Ó, veja o que a Ludemília, você que está aí não ouviu, a Ludemília está dizendo que a Bíblia não esconde os erros de nossos heróis da fé. Por quê? Porque é para servir de exemplo para nós, não os maus exemplos. Ó, uma coisa a gente precisa aprender. Deus tolera alguns erros. Ele não apoia, ele tolera. Aquilo dali, ele tolerou Jacó ter 4 mulheres, ele tolerou muita coisa de Jacó, mas ele em nenhum momento disse que ele apoiou isso aí. Ele não concorda, ele não compactou, ele tolera, porque nós, como seres humanos, somos falhos, e quando uma pessoa deseja a transformação, a mudança, ele efetua essa mudança. Mas dizer que ele tolera, aliás, que ele apoia essas coisas, ele não apoia, não. Isso é verdade. A gente vai pensar aqui, né? Pense aí bem aí, olha. Depois que Jacó teve um encontro com Deus, você pode dizer assim, minha vida teve um encontro com Deus, eu não vou ter mais nada, eu não vou sofrer mais nada, problema acabou-se, minha vida com Deus agora é 100%, uhul, eu estou tempo lá em cima, é top. Se você olhar, você vai ver, claro, houve coisas boas, sim, o seu reencontro com seu irmão foi maravilhoso, depois Jacó continua a sua vida, e durante a sua vida, uma filha é abusada, os filhos agora tornam-se assassinos, matam gente inocente. Você já imaginou ter uma filha abusada? Foi uma chacina. Pois é, eu tô dizendo assim, eles agora se tornam assassinos, Exato, né? Pois é, eu digo, porque não foi simplesmente matar uma pessoa, foi uma chacina. Foi vários, né? Várias gente. Não tomou nada, não falou nada, ficou calado, e, sabe, ficou calado com a filha, o ato de que houve com ela. Agora seus filhos mataram muita gente, agora sim ele se pronuncia, como pai ele fala, ele chama ali os filhos, ele chama ali, né, como você já falou, e diz, olha, vocês jogaram agora aqui por terra o meu caráter, digamos assim, agora os outros que vão ouvir o que a gente fez, isso é terrível, vocês agora conseguiram jogar problema para mim. E Jacó, ele ficou pensativo nisso. E os filhos trouxeram isso. Agora você já imaginou Jacó com uma filha abusada, agora os 12 filhos envolvidos, não os 12, né? Mas os filhos Simeão e o nome do Levi. E Levi, não é? Fizeram isso. Filhos, dor de cabeça, e ainda por cima trouxeram com eles ainda ídolos, né? Coisas que trouxeram para dentro da casa de Jacó. Eu acredito que Diná tenha ficado solteira o resto da vida, que quem era o homem que queria se meter numa família dessa? É uma confusão, né? Pai, eu vou nada, menino. Pois é. O homem quis casar com ela, eles mataram, falei, eu vou lá de penetra. Só dificuldade, né, gente? Olha, vocês... Ainda teve, Lívio, a morte da mulher amada, né? Para completar, né? Ela terminou morrendo de parto, né? Onde nasce Benjamim e Rebeca, Raquel terminou morrendo, né? Sim, que na verdade, até o nome do filho que nasceu, Raquel não queria que fosse Benjamim, né? Era Benoni, né? Benoni, que significa filho da minha tristeza. Aí Jacó, não. Rapaz, eu fico pensando, o homem era ruim, rapaz. Não vai ser esse nome, a mulher está morrendo ali no leito, ó, o nome do meu filho, aí quando a mulher fez o último pedido dela, o né? último pedido, não, o nome dele não vai ser assim, não. Rapaz, quando ela se levantar do túmulo, rapaz, indivíduo ruim, tu não botou o nome do meu filho. Você já pensou, gente, olha, é uma tristeza, né? A gente está falando assim, mas tem gente que, eu conheço amigos hoje que não tem filhos, porque a mãe morreu de parto no dia que ela nasceu. Então, eu tenho amigos que casaram-se e nunca tiveram filhos por causa disso, porque a sua mãe, quando ele nasceu, a sua mãe morreu.
E hoje ela tem medo. Ela tem medo. Ele é um cara que gosta de criança, mas não tem filhos porque tem medo. Ela tem medo de ter filho e morrer. Exato. Olha, eu Né? queria encerrar aqui a lição Sim. falando, apesar a gente já comentou aqui a morte de Raquel, né? Aham. Eu queria comentar aqui sobre um encontro, uma reconsagração que Jacó fez, né? Depois de toda aquela bagaceira, de todas aquelas coisas que aconteceu, aí, né? esses escândalos, ele chama a família e diz assim: vamos nos reconciliar com Deus. Você que está aí, eu quero até dar aqui mais um alô aqui para Bernadette, né? Que sempre está assistindo conosco, né? Então, Bernadette, nosso feliz sábado. E você que está aí, que nos assiste, é pai de família, mãe de família, você que está aqui também. Jacó, essas são as coisas que nós devemos tomar, por exemplo. Não o fato dele ser omisso em algumas coisas, não o fato dele enganar alguma coisa, mas o fato dele procurar o perdão de Deus, dele procurar o perdão do seu irmão e tudo mais. E antes de eu entrar nesse assunto, só queria tecer mais um comentáriozinho sobre a questão da mãe dele, né? Olha, tem erros que mesmo a pessoa recebendo perdão, a gente não pode, as sequelas ficam, as consequências ficam. Rebeca, ela enganou Isaac, porque ela queria tudo para o seu filho, mas ela perdeu tudo. Até o filho ela perdeu. Quando ele desaparece no horizonte, que ele vai para a casa de Labão, irmão dela, foi a última vez que ela viu ele. Ou seja, tudo que ela, as esperanças que ela guardava, tudo para Jacó, ela não viu acontecer. Meu filho sai aí a esmo, com a mão na frente, outra atrás, sem nada nas mãos, né? E então foi a última visão dela. Então isso é a consequência dos erros da gente, né? Muito bem, voltando aí à história da reconsagração. Então, nós como pais de família, sacerdotes do lar, temos que de vez em quando chamar a família, assim como Jacó fez. Jacó chama a família e disse: é hora de nós reconsagrar a nossa vida. Deus tem sido bom e tem poupado a nossa vida, mas tem muitas coisas que estão erradas aqui. A mulher amada dele, ela pegou os ídolos do pai dela, escondeu no camelo, eu acho que era camelo que ela vinha, e quando Jacó disse assim para Labão, ele disse: olha, Labão disse, por que você leva meus ídolos? Aí ele disse: não, morra aquele que tiver com alguma coisa que não seja minha. E aí, na hora que ele vai procurar nas bagagens de cada, na hora que ele vai procurar nas bagagens de Raquel, aí ela diz: não, pai, eu estou naqueles dias, não posso me levantar e tudo mais, mas é porque ela estava mentindo, porque os ídolos dele estavam ali. Então, Jacó pega aqueles ídolos que Raquel tinha trazido de Labão, os ídolos provavelmente que eles tinham pegado lá de Siquém, né, de Canaã. Canaã é aquela região toda. E aí ele joga tudo fora, aí é hora de uma reconsagração. Olha, o fato, você mencionou agora há pouco, que quando uma pessoa tem um encontro com Deus, não significa que ele não vai ter recaída, não significa que ele não vai ter mais problemas, mas de vez em quando você tem que se reconsagrar a Deus. E aí Jacó chama todo mundo e diz: olha, tire os pendentes das orelhas, tire as pulseiras, jogue todos os ídolos fora. Eu acredito que ele tenha atacado fogo naquilo ali tudo, ter jogado fora. E disse: olha, vamos reconsagrar a nossa vida aqui, vamos nos juntar novamente. E aí a gente vê. Mesmo assim, depois disso, que eu acredito que lições mais na frente ainda vai falar de Jacó, ainda mesmo assim ele continua ainda errando. Mas o importante, irmãos, é que Jacó era aquele homem que buscava a presença de Deus, que buscava reconsagrar a sua vida e da sua família. Esse era o auge de Jacó. Isso fez com que ele se tornasse, Deus dissesse, antes mesmo dele nascer: eu amei a Jacó e não a Esaú. Não porque Jacó mas porque ele sabia que Jacó ele tinha um coração sensível
à vontade de Deus, que mesmo errando, ele sempre estaria voltando e corrigindo os seus erros. E é isso que nós devemos ter como exemplo, e é isso que nós devemos fazer em nossa vida, reconsagrar, toda vez que houver necessidade, uma reconsagração, uma reconciliação com Deus. Verdade. E só para a gente pensar um pouco, né? Você que tem aí dificuldade com a sua família, você poderia muito bem hoje falar assim, é porque você não sabe quem é a minha filha ou o meu filho. Mas se você olhar para dentro da história de Jacó, a filha abusada, os filhos assassinos, um dos filhos se envolve com uma de suas mulheres, apesar de não ser casada com Jacó, que quem era realmente casada com Jacó só era Lia e Raquel. As outras eram, né, amantes, digamos assim, né? Eram as amantes. E mesmo assim, Deus fazia questão de que deveriam ser também honradas pela questão de serem mulheres do seu pai, né? No caso Jacó. E Rubens fez o que fez. Mas o fato é que nenhum dos filhos, você vê Jacó dizendo que não quer mais eles, manda eles embora e tal. Não. Você vê Jacó, não mais Jacó, você vê agora Israel convidando os filhos a se aproximarem de Deus. Você vê agora Israel chamando seus filhos, dizendo que os ama e que quer eles próximo de Deus. Agora, é interessante notar que diante desses filhos, e eu quero terminar com isso aqui, Apocalipse 21, ele diz assim, 21, versículo 12. Aliás, verso 12, ele diz assim, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, meus queridos, a Bíblia fala da Nova Jerusalém. Essas são as portas da nova cidade, da Nova Jerusalém. E nessas portas estão escritos os nomes dos filhos de Jacó. Fizeram, houve que houve, mas nessas portas está lá escrito os 12 nomes dos filhos de Jacó. Então, se há esperança, se houve esperança para os filhos de Jacó, há esperança também para você, para o seu filho, para a sua filha, e você que é pai, e você que é mãe, não desista de orar por sua família. Muito bem. Ludemília? Sim. Sim. Exatamente. Verdade. Ok. Vamos então ficarmos de pé para orarmos. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo sendo cheio de defeitos e de problemas, mas Tu nos amas, Senhor Deus, e quer a nossa reconsagração, a nossa reconciliação. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, fica conosco, em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Obrigado, Lívio, por ter estado aqui conosco. Nada. Né? Sempre será bem-vindo a essa cadeira. Eu que agradeço, né? E sempre que precisar, estamos aqui, viu? Edmilson.